Olá, alunos do sexto ano da Rede Municipal de Educação de Picos. Juntos e conectados para mais um vídeo do componente curricular Língua Portuguesa. Vídeo 6 é de suma importância, porque nós vamos tratar da escrita correta das palavras. Faremos um estudo ortográfico de palavras que, por muitas vezes, nos deixam na dúvida. Ela se escreve junto ou separado? Você já teve essa dúvida? Eu acredito que sim, eu já tive essa dúvida. Então, isso eu já vi, essa palavra se escreve junto ou separado. Vamos de estudo ortográfico. Professora Crislândia, aqui com você, aluno do sexto ano, para mais uma aula, mais um aprendizado. Vamos então? Então aqui eu pergunto para vocês, você já teve dúvidas ao escrever determinadas palavras? Chegou aquele momento de escrever um texto e uma determinada palavra você travou, você não sabia se a escrita era junto ou separado? Pois bem, vamos tratar desse tema nessa aula, porque é muito agradável pegar um texto para ler e encontrá-lo corretamente escrito. É agradável, né? Aos ouvidos, aos olhos, né? Um texto escrito corretamente. Então, a ortografia se faz muito importante, tá? Para que essas dúvidas sejam sanadas. Como você escreve agente? Agente é junto ou agente é separado? Se não é junto ou é separado? Afim é junto ou separado? A partir é junto ou é separado? E aí, como sanar essa dúvida? Pessoal, a palavra agente, ela é escrita das duas formas. Nós temos agente junto e agente separado. Porém, elas têm significados diferentes. Agente junto significa uma pessoa que faz alguma coisa, age em determinada situação. Agente separado significa nós, tá? É muito usado na linguagem informal, quando não estamos em uma situação onde precisamos usar a norma culta. Por exemplo, numa conversa entre amigos, entre a família, né? Num momento assim de descontração, nós usamos agente. Então, agente corresponde, equivale a nós. Então, agente, nesse sentido, é separado. Agente junto é pessoa que faz alguma coisa. Logo mais eu trarei exemplos para ficar melhor o entendimento. Se não, junto e se não, separado. Se não junto, gente, significa do contrário, certo? De outro modo. Se não, separado, indica uma condição, indica uma incerteza, indica uma dúvida. Logo, logo, veremos a aplicação em frases. Afim, pessoal. Afim, junto, ele pode ser um adjetivo, certo? Indicar uma qualidade. Quando ele exerce a função de adjetivo, ele significa algo semelhante, algo parecido. Quando ele
exerce função de substantivo, ele vai significar um parente por afinidade. Normalmente, ele é usado no plural, certo? Afim, quando é junto, indica ou um adjetivo ou um substantivo. Quando ele indica adjetivo, ele corresponde a algo semelhante e parecido. E quando ele indica um substantivo, um parente por afinidade é mais usado no plural. Afim separado indica, gente, uma locução prepositiva, tá? E indica um propósito, indica uma intenção, indica uma finalidade. Essa locução prepositiva, afim, tem como sinônimo para, né? Com a intenção de, com a finalidade de, certo? Afim separado indica e tem o sentido de para, de a intenção de, a finalidade, certo? E é escrita de forma separada, tá? A partir é junto ou separado? A partir juntos, gente, não existe. É uma forma incorreta e deve ser evitada, certo? A partir deve ser escrita separada. A palavra, a expressão a partir é separada. Também é uma locução prepositiva, assim como afim, ela é uma locução prepositiva. E geralmente está usada para demarcar início de alguma coisa, para demarcar uma contagem, certo? Um ordenamento, uma medida ou uma posição. Qual o significado de a partir separado? Forma correta. Significa começar de, significa desde, certo? Vamos acompanhar os exemplos para que vocês entendam melhor cada situação. Tomemos aqui como exemplo a primeira frase. O agente imobiliário chamou a gente para a reunião. Percebam aí, ó, que o agente está acompanhado aí de um artigo, ele está determinando. O agente é uma pessoa que age, que trabalha com imobiliária, que é venda, né, de imóveis, pode ser casas, prédios, certo? Terrenos. Então, o agente aí é uma pessoa que trabalha, né, vendendo imóveis. Agora, chamou agente aí corresponde a nós, né? E essa linguagem aí, ela é informal, certo? É como nós falamos no dia a dia. A gente descobriu que ele era um agente secreto. Agente separado, nós, né? Percebam que a gente está no singular e o verbo também permanece no singular. A gente descobriu. Se fôssemos escrever na norma culta, usando o pronome pessoal nós, o verbo estaria também concordando com esse pronome. Seria nós descobrimos, certo? Então, a gente corresponde a nós. Descobriu que ele era um agente secreto. Agente aí, pessoa que descobre, que desvenda mistérios, né? Então, percebam aí a diferença de agente junto e agente separado. Mudando aqui de palavrinha, né? De dúvidas, temos se não junto. Luta, se não, estás perdido. Se não aí, está junto. E tem ideia do contrário. Luta, do contrário, ou seja, se você não lutar, estás perdido. Então, se não junto, tem essa ideia, tá? Do contrário. Caso contrário, né? Você está perdido. Se não, separado. Se não for possível, me avise.
certo? Aí, gente, uma possibilidade, uma condição. Se não for possível você realizar tal ato, você me avise. Então, se não, aí, sentido de condição, você usa separado, tá bom? Havia 3 crianças, se não 4. Se não separado aí, nesse caso indica uma dúvida, uma incerteza. A pessoa não sabia se tinha 3 ou se tinham 3 ou tinham 4 crianças, certo? Havia 3 crianças, se não 4. Esse se não aí traz uma ideia de dúvida, de incerteza. Como é que ele é escrito? Separado, certo? Vamos para a próxima frase. Estudarei a partir do próximo mês. Percebam que a partir, escrito de forma separada, né? E demarca aí o início de algo. A partir do próximo mês, estudarei. Então, está marcando aí o início dos estudos, né? Então, a partir, escreve-se separado. Vendo moletons a partir de R$100. Sempre, sempre a partir é separado. O próximo exemplo trata da palavra afim. Não estou afim de falar com você. Afim, separado. Significa aí com a intenção de, eu não estou com a intenção de falar com você. Então, afim, separado, certo? Ideia de intenção. O professor chamou o aluno a fim de esclarecer a situação. A fim tem o significado aí de finalidade. O professor chamou o aluno para esclarecer a situação. A fim, separado. Ele expressou um receio afim com o meu. Afim junto significa aí o mesmo que o meu, um parecido com o meu. Ele expressou um receio parecido, semelhante com o meu. Afim junto. Estas empresas não têm projetos afins. Afins aí junto, porque faz aí uma referência a projetos que está no plural, certo? E afins aí é junto, porque também tem essa ideia de semelhança. Estas empresas não têm projetos afins, projetos semelhantes, projetos em comum. Então, junto e não separado. Na dúvida, o que fazer? Nós temos 2 dicas. De imediato, você pode consultar um dicionário, porque no dicionário você vai encontrar a palavra escrita corretamente e você pode memorizar aquela escrita correta. A segunda dica, pessoal, é ler, certo? Ler. Leia livros, leia revistas, leia textos diversos, porque quem lê escreve melhor. À medida que você vai lendo, você vai compreendendo aquela escrita, você vai absorvendo a escrita correta e aí você passa a escrever melhor, certo? Então, falando em escrita, né, é hora da atividade. A atividade de hoje se encontra nas páginas 40 e 41 do seu livro didático, Se Liga na Língua, 6º ano, e você pode aprofundar esse conteúdo com o seu professor de sala, ok? Então, eu me despeço aqui de vocês, agradeço imensamente a sua atenção. Até a próxima aula.